E aí, beleza? Agora estamos no restaurante flutuante Baratir e Sanji, o subchefe do restaurante, sempre alimentava os famintos que apareciam por lá. Luffy só observava a bondade dele e chamou ele para entrar no seu bando de piratas. Mas por enquanto ele tinha outros planos e não queria ser um pirata, pois tinha suas obrigações no Baratir, mas nesse momento chegou um navio pirata gigantesco. Era de um pirata perigoso chamado Don Krieger, o comandante da frota pirata, e ele disse aos cozinheiros que o seu navio estava meio arruinado, então ele iria ficar com o navio do Baratir. Assim os cozinheiros não iriam deixar e atacaram ele, e revelou suas armas no corpo e começou a atirar, derrubando os cozinheiros. Segundo ele, era o mais forte e iria se tornar o rei dos piratas, mas Luffy já o interrompeu, dizendo que ele seria o rei dos piratas, e Krieg não entendeu porque um pirralho estava falando com ele. Então Luffy pediu para o chefe liberar ele da limpeza e já começou a lutar. E Sanji derrubou os piratas apenas com as pernas e iria enfrentar o imediato, o Sr. Pure. Enquanto Luffy lutava com Krieg, mas apesar de estarem se esforçando na batalha, descobriram que aquele cara que Sanji alimentou fazia parte do bando de Krieg e se chamava Jin. E ele não iria matar o chefe se ele parasse de lutar, e pediu para Sanji apenas ir embora. Mas Sanji não iria abandonar o local que era sua casa, e nesse momento ele começou a apanhar feio de Pure sem reagir, para que Jin não matasse o chefe Zé, que era muito importante na sua vida, contando um pouco da história dele, que era apenas um aprendiz de cozinheiro, e o seu sonho era encontrar o All Blue, um lugar que teria iguarias raras para qualquer cozinheiro se deliciar. Mas os outros riram dele e naquela noite um navio pirata do chefe Zef atacou todo mundo, só que Sanji era um garoto valente, agarrou nas pernas do pirata e disse que iria encontrar o All Blue. Só que nesse momento uma onda enorme afundou o navio e o pirata e o garoto acabaram à deriva em uma ilha rochosa isolada. O pirata então deixou uma sacola de comida para o garoto ficar observando o outro lado da ilha, mas os dias se passaram. Sanji ficou faminto, pois tinha acabado a comida do seu saco e foi atrás do velho. E aí quando ele viu a sacola do velho e rasgou com uma faca, viu que tinha apenas um tesouro. E o velho só sobreviveu porque comeu sua própria perna para salvar o garoto, dando toda a comida para ele. E só fez isso pois o garoto tinha o mesmo sonho que ele de encontrar o All Blue. Então de volta ao navio, ouvindo essa história, Luffy fez o Gomu Gomu no do super chute e quase partiu o navio no meio. Queria mesmo era afundar o Baratir e não deixar para os piratas, mas Sanji diz que aquilo era uma loucura. Mas em resumo, Jin nesse momento atacou o Sr. Pure e fez isso pois Sanji salvou sua vida e queria retribuir com ele mesmo matando o cozinheiro, dizendo para Sanji que ele não era páreo para ele, e assim começaram a lutar, e foi uma luta e tanto de muita habilidade, só que Jin desistiu, pois Sanji o salvou e não queria fazer aquilo. Então Don Krieg, vendo aquilo, iria usar suas bombas de veneno pela traição do seu pirata, só que nesse momento Jin colocou a máscara em Sanji para salvá-lo e acabou morrendo. Porém agora Luffy não estava para brincadeira e atacou Krieg com seu Gomu Gomu no Pistol, e mesmo se machucando era determinado. Sanji viu agora a determinação do garoto de borracha, que em resumo a luta foi isso, de insistência de Luffy para vencer o pirata o tempo todo. Mesmo caindo em uma armadilha, conseguiu quebrar a armadura dele e na sequência venceu o pirata, o jogando no navio. Assim que terminou a batalha, Sanji disse que iria com Luffy e seria o cozinheiro do bando do Chapéu de Palha. E Luffy, como sempre, ficou muito contente com isso e Sanji nem iria se despedir, mas não aguentou e começou a chorar, agradecendo o chefe Zef por tudo que ele fez, e assim partiu em sua jornada com Luffy. E agora vamos para a história da Nami, que fugiu com Going Merry, o navio do bando do Chapéu de Palha, pois ela fazia parte do bando dos piratas Homem-Peixes Arlong. Mas na sua cidade natal, a Vila Kokoyashi, ela não era muito bem-vinda, apenas a sua irmã Nojiko que conversava com ela. Só que segundo Nami, faltava pouco para ela juntar 100 milhões e comprar aquela vila de Arlong, que por sua vez usava os mapas que ela desenhou para conquistar os mares, só que os 100 milhões de berris era muita grana e não quebraria a promessa. Só que Luffy e os outros foram atrás dela, dizendo que Nami fazia parte do bando dos piratas do Chapéu de Palha. Mas Nami explicou que apenas enganou eles para conseguir o que queria e eles podiam ir embora. Em casa contou para sua irmã sobre o bando do Chapéu de Palha e também que estava faltando pouco para conseguir cumprir a promessa a Belmerry, sua mãe adotiva, que quando criança até que desenhava bem e sua mãe gostava, só que Nami odiava ser pobre. Sempre brigava por ter que usar a roupa de sua irmã e que Nojiko não era sua irmã de verdade e nem Belmerry sua mãe. E isso lhe rendeu um tapa na cara pelas palavras e Nami até fugiu de casa aquela manhã. Foi falar com o capitão da vila, o Sr. Genzo, que explicou que ela não poderia ser tão dura assim com sua mãe, que com
contou que Belmerry, quando era da marinha, foi em uma batalha e encontrou Nojiko e Nami bebê. E ficou encantada com as garotas que até desistiu de morrer em batalhas e iria formar uma família. Ouvindo isso, Nami mudou de ideia e iria para casa jantar, mas piratas chegaram na Vila Kokoyashi. Era o bando dos piratas Arlong que disse que agora a Vila Kokoyashi era dele, cobraria impostos de 100 mil por adulto e 50 por criança. E os moradores aceitaram para não morrerem, só que quando Arlong estava partindo, viu que ainda havia fumaça em uma casa. E foi até a casa de Belmerry, apesar de ter sido da marinha, Arlong era muito poderoso. E ela, apontando uma escopeta para sua boca, Arlong a destruiu. As garotas não podiam voltar para casa e Belmerry estava sendo torturada, mas pagou sua parte e os piratas estavam indo embora. Só que ela sabia que se eles encontrassem suas filhas, as matariam, então ela disse que aquela grana era para suas filhas ficarem salvas na ilha. Então, como ela não pagou sua parte do imposto, serviria de exemplo para todos na vila. E Arlong matou a mãe de Nami na frente das garotas. E por isso ela juntou-se aos piratas Arlong para conseguir os 100 milhões e comprar a vila novamente. O bando de piratas e encheriam uma caixa ali na plantação de tangerina, porém faltava muito pouco para encher a caixa. Porém, os oficiais da marinha foram até a casa dela, dizendo que ela era uma ladra e roubou de piratas, e como o dinheiro era ilegal, ficariam com eles. Que, em resumo, isso era um plano de Arlong com os marinheiros corruptos para confiscar a grana, e ela nunca conseguiram comprar a vila e nunca ser livre. E os oficiais ainda atiraram na Nojiko, e Luffy estava vendo tudo isso. E mesmo indo confrontar Arlong, ele disse que nunca descumpriu seu acordo. A vila toda estava disposta a lutar por ela, mas Nami sabia que iriam morrer nessa batalha. Mas foram mesmo assim. E Nami, chorando e tentando tirar a tatuagem dos piratas Arlong do braço, Luffy apareceu, impedindo ela de se machucar mais ainda. E nessa, Nami pediu sua ajuda. Luffy colocou o seu chapéu de palha na cabeça da garota e disse que ajudaria com certeza. Então, junto com seus amigos, foi até o Arlong Park, já chegou dando um socão na cara do pirata, e os seus amigos iriam lutar também. Zoro, Sanji e Usopp lutariam com o resto do bando, e Zoro acabou facilmente com o espadachim dos Homens Peixe. Sanji também acabou com o especialista em karatê, e Usopp só corria, mas conseguiu tacar fogo em um Homem Peixe cuspidor. Por fim, Luffy deu uma bela surra em Arlong, só que o capitão dos Homens Peixes era poderoso e se tornou uma batalha insana entre os dois. E até que no auge dessa luta foram parar no quarto da Nami, onde ela por anos desenhou mapas para Arlong. Então Luffy sabia como salvar ela, destruindo não só o quarto dela, mas também o Arlong Park, e com isso ele fez o seu super chute. Todo o prédio foi para baixo com o Arlong junto, e dos escombros Luffy apareceu, dizendo para Nami que ela era sua companheira e fazia parte do bando do Chapéu de Palha. Assim todos estavam juntos no Gon Merry, fazendo seu rito de partida, sendo o primeiro grande arco de Luffy e seus amigos. Terminando assim os episódios de West Blue, filme de 2017, e eu espero vocês no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Animações, valeu, é nóis. Fui.